Bem, pessoal, vamos aqui dar continuidade, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso aqui de raciocínio lógico. Vamos falar sobre o que agora? Sobre lógica de argumentação. Nós já entendemos o que é uma proposição, como é que ela é escrita, como é que ela é formada, como é que é a simbologia. Já aprendemos como é que nós operamos esses pensamentos, né? E agora sim vai chegar quando a gente utiliza tudo que a gente aprendeu para argumentar, né? Por exemplo, eu quero defender uma ideia, Josimar. Eu quero defender uma tese. Então eu vou fazer o quê? Eu vou argumentar. Agora, esse meu argumento ele pode ser dedutivo ou ele pode ser indutivo. Beleza? Então eu quero argumentar e eu posso argumentar de maneira dedutiva ou indutiva. Beleza? Então, bem, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer da seguinte maneira. Uma dedução é o quê? Uma indução é o quê? Josimar, aqui dentro da lógica, para começar, se você pega os editais, você percebe bem assim, ó, deduções e inferências, deduções lógicas. Ele coloca o quê? Deduções, ele não coloca induções. Porque a lógica em si, ela trabalha com deduções. Josimar, então, diferencia para mim como é que é isso? Vamos lá comigo. Vamos começar aqui para você perceber, olha só. Primeiro passo é o seguinte, eu quero que você entenda o que vem a ser um argumento, beleza? Nas provas de nível superior sempre acontece assim, o argumento é válido, né? O argumento é correto, a dedução é correta. Então, o primeiro passo, o que é um argumento? Então, nós temos a seguinte estrutura. P1, P2, P3, PN, conclusão. Então, nós temos o seguinte. Nós temos, espera um pouquinho. Nós temos proposição, né? P1, proposição P2 e até proposição. E a conclusão também é uma proposição. Então nós temos várias proposições, P1, P2, P3, PN, e uma conclusão que também não deixa de ser uma proposição, porque o que é proposição? É a expressão do pensamento completo. Só que algumas dessas proposições recebem o nome de quê? Premissas. E a última proposição recebe o nome de conclusão. Beleza? Então nós temos aqui as premissas e a conclusão. Bem, essas premissas também, elas podem ser chamadas de hipótese. E a conclusão ser chamada de tese. Beleza? Então nós temos o seguinte. Nós temos P1, P2, P3, PN. E a própria conclusão. Beleza? Então nós temos as proposições P1, P2, P3, PN, né? E a conclusão. Então olha só, essas primeiras proposições são as nossas premissas ou hipóteses que eu quero chegar a uma conclusão ou também tese. Beleza. Mas, Josimar, entendeu o que é o argumento? Eu entendi. Argumento é ter estrutura. Argumento é ter estrutura. Josimar, tem que começar pelas premissas e por último a conclusão? Não, não necessariamente. Eu posso muito bem defender uma ideia, defender uma tese e começar com ela. Olha, isso. Por quê? Aí eu vou explicar o porquê, né? Então nós temos o seguinte, nós temos as premissas, né? Que são as nossas hipóteses, e temos a conclusão, que vem a ser a nossa tese. Então, por exemplo, eu posso ter um argumento, aí vai lá, um argumento dedutivo, como podemos também ter um argumento indutivo. Qual é a diferença, Josimar? Vamos lá. Um argumento dedutivo, né, uma dedução, é o seguinte, sempre nós vamos partir, sempre,
Nós partimos de premissas ou hipóteses. Nós partimos de premissas para conclusão. Então, sempre nós partimos de premissas para uma conclusão, certo? Então, sempre eu vou partir de premissas para conclusão. Agora, a questão é a seguinte: quando é que esse argumento ele vai ser dedutivo? Ele vai ser dedutivo quando as minhas premissas, né, têm sentido geral e a minha conclusão tem sentido particular. Então, quando eu falo que eu estou fazendo uma dedução, eu estou saindo de algo, uma dedução, né? Eu estou saindo de algo geral para particular, beleza? De algo geral para particular. Então, Josimar, eu penso o seguinte: eu vou sair das minhas premissas para a minha conclusão. Dá um exemplo para mim? Dou. Por exemplo, quer ver aqui no cantinho? Olha aqui um exemplo de uma dedução. P1. Todo homem é bom. Todo homem é bom. Conclusão. Digamos, né? Vou colocar meu nome mesmo. Josimar é bom. O que aconteceu? Eu saí de um pensamento geral. Todo homem é bom. A minha premissa aqui tem sentido o quê? Sentido geral. Logo, concluindo, Josimar é bom. Algo que? Particular. Então eu saí de um pensamento geral para um pensamento particular. Todo homem é bom. Opa, volta aqui. Todo homem é bom. Logo, Josimar é bom. Então isso é uma dedução. Quando a minha premissa tem sentido geral, as minhas premissas, pode ser mais de uma, lógico, e a minha conclusão tem sentido particular. Então, eu posso ter um argumento e ele ser um argumento dedutivo. Beleza? Se nós temos um argumento dedutivo, então é bom saber também que nós podemos ter um argumento, vamos lá, um argumento indutivo. O que é um argumento indutivo, né? Um argumento indutivo é quando eu saio de algo primeiro o seguinte, né, para não perder a ideia, eu sempre vou sair de quê? De premissas para uma conclusão. Então é o seguinte, eu vou sair de premissas para uma conclusão. Essa é a ordem normal. Agora, quando é que o argumento vai ser indutivo? Quando agora as minhas premissas, elas têm sentido particular e a minha conclusão, né? E a minha conclusão tem sentido geral, né? Então, particular e geral. Então, Josimar, eu penso o seguinte: premissas, conclusão. Quando eu saio de algo particular para algo geral, é até meio estranho, não é, gente? Mas olha só, um exemplo. Para aquele mesmo exemplo que eu tenho para você, ó. Um exemplo aqui de uma indução. P1. Josimar é bom. Conclusão. Logo, todo homem é bom. Bem, você percebe que ficou algo inconsistente. Por que, Josimar? Porque, olha só, eu saí da minha premissa para a minha conclusão.
Mas Josimar é bom é um sentido o quê? Particular. Todo homem é bom é sentido o quê? Geral. Então pensa comigo. Josimar é bom, logo todo homem é bom. Beleza? Todo homem é bom. Josimar é bom, logo todo homem é bom. Então perceba o seguinte. Josimar, analisa comigo, analiso. Vamos voltar lá na dedução, Olha só. Deixa eu pegar aqui com você, quer ver, ó? Você concorda comigo? Olha só. Se o meu geral é verdadeiro, olha que bacana aqui, ó. Olha que bacana, vamos entender direitinho. Se o meu geral é verdadeiro, se todo homem é bom é verdade, o que vai ser a conclusão que é particular? Josimar é bom? Também vai ser verdade. Então, o pensamento é o seguinte, na dedução, se a minha premissa é verdadeira, a minha conclusão vai ter que ser verdadeira. Josimar, então é por isso que naquelas questões que eu vou analisar, eu sempre estou partindo de verdade. É por causa desse conceito. E a verdade é o seguinte, gente, aqui dentro da lógica, dentro do raciocínio lógico, nós só trabalhamos com deduções. É importante saber a diferença, teve uma prova da procuradoria, certo? Que a banca, no caso o SESI, perguntou a diferença. Mas é bom saber que aqui dentro da lógica, os argumentos que nós iremos trabalhar, Josimar, que nós iremos analisar, são os argumentos o quê? Dedutivos. Por quê? Porque eu saio do geral para o particular. É por isso que nos editais aparece bem assim, deduções e inferências lógicas, né? Por que fala deduções? Porque automaticamente está falando o seguinte para você, que o argumento que ele quer que você analise seja um argumento dedutivo. Seja um argumento dedutivo. Porque na dedução, eu saio do geral para o particular. Se o geral é verdadeiro, o particular obrigatoriamente é verdadeiro. Porque se todo homem é bom, é verdade, eu sou bom, você é bom, nós que somos particulares seremos bons também. Isso é uma dedução. Beleza? Agora, por exemplo, Josmar, lá na indução. Já na indução, na indução já muda um pouquinho, né? Na indução já muda um pouquinho. Na indução eu penso o seguinte, né? Na indução eu penso o seguinte, eu vou sair do particular para o geral. Se eu vou sair do particular para o geral, né? Qual o pensamento que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, o que é o particular? Olha, se o particular for verdadeiro, o que vai ser o geral? Olha só, Josimar é bom, verdade. E o geral, todos os homens são bons, é verdade? Todo homem é bom? Pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Ou seja, um argumento dedutivo, ele tem a conclusão tendo a chance de ser verdadeira. É algo probabilístico. A verdade é essa. E é por isso, Josimar, que aqui dentro do raciocínio lógico, nas questões de concurso que você vai fazer, você vai perceber sempre que nas questões, independente da banca, nós iremos trabalhar com argumentos dedutivos e não argumentos indutivos. Por quê? Porque a verdade das premissas, ela não vai garantir para a gente a verdade da conclusão. E você vai perceber que se um argumento já é indutivo, automaticamente ele não garante, ou seja, é um argumento inválido, tá? Então o pensamento é esse. Nós trabalhamos com deduções, beleza? Nós trabalhamos com deduções. E é por isso que vale a pena falar sobre o argumento válido. O que vem a ser um argumento válido, né? Um argumento válido. O que é um argumento válido, Gismar? Olha, um argumento válido é o seguinte. P1, P2, P3, PN. Eu tenho a conclusão. Certo? P1, P2, P3, PN é a conclusão. Então, olha só, o que é um argumento válido?
Um argumento válido é o seguinte, é quando a verdade das minhas premissas, elas garantem para mim a verdade da minha conclusão. Então, o que é um argumento válido? É quando a verdade das premissas garantem, né, obrigatoriamente, necessariamente, a verdade da minha conclusão. Beleza? Então, um argumento, né, o argumento válido é isso aqui. O que é um argumento válido, Osmar? É quando a verdade das premissas, tá aqui elas, ó, das premissas, se elas garantirem para mim, Josimar, a verdade da minha conclusão, opa, tá aqui, eu falo que esse argumento é um argumento válido. Beleza? Por exemplo, um advogado vai defender seu cliente. Olha, meu cliente é tal, estava no dia tal, hora tal, fez isso. Logo, o meu cliente é inocente. Tudo que ele falou ali foi verdadeiro. Tudo que ele falou ali foi verdade. Agora, se a verdade, tudo que ele disse, Josimar, garante para mim e para você a verdade daquela conclusão, o argumento foi válido. Um bom advogado é uma pessoa que sabe argumentar bem. Eu quero defender uma tese, eu quero defender uma ideia, eu vou argumentar. Se a verdade das minhas premissas, a verdade das minhas hipóteses, se elas forem suficientes, se elas derem substância àquela minha conclusão, o argumento é válido. Beleza? Então você percebe que essa lógica de argumentação é isso. O argumento é ter estrutura, pelo menos uma premissa e uma conclusão. Posso ter várias premissas. Agora, esse argumento, Josimar, esse argumento ele pode ser dedutivo ou indutivo. Na verdade, os argumentos indutivos já são inválidos. Porque o indutivo, porque a verdade da premissa, que é particular, não garante a verdade da conclusão, que é geral. Não é isso? Então, se você percebe um argumento já indutivo dentro de um concurso, e teve uma questão de um concurso lá no Maranhão, né? Até ela mandou para o meu Facebook, beleza? E assim, quem quiser me adicionar no Facebook, Josimar Padilha, viu, gente? Dúvidas, só procurar a gente lá. Olha só, pegou lá e percebeu o seguinte, Josimar, me mandou um argumento. Eu já vi que era indutivo. Se é indutivo, então já não é inválido. Por quê? Porque a lógica tem como rigor trabalhar com argumentos dedutivos. Beleza? Então, se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão, esse meu argumento é válido. Josimar, e uma inferência? Inferir é concluir. Então, quando eu faço uma inferência, automaticamente tem que ser nessa mesma linha de pensamento aqui. Se eu quero inferir, eu vou sair de pensamentos gerais para um pensamento também o quê? Particular. Beleza? Então, a inferência que eu vou fazer também é nesse sentido. Perfeito? Então, por exemplo, vamos fazer daqui a pouquinho questões muito legais, né? Vamos começar com as questões mais simples, depois a gente vai aumentando o nível, até chegar nas que eu quero mesmo, que é Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, Pessoal Legislativo, SERPRO, Polícia Civil, prova boa, da ESAF, toda a Receita, daqui a pouquinho. Você percebeu que, Josimar? Que eu preciso desse conteúdo aqui, eu preciso dessas informações, tá? Você está percebendo no nosso curso aqui, eu estou tentando mostrar o que para você? Que você consiga entender o que você está fazendo. Mandaram colocar verdadeiro. Por quê? Por que tem que colocar verdadeiro? Agora você sabe por quê. Porque são argumentos dedutivos, que saem de algo geral para particular. Isso geral é verdadeiro, Josimar. O que vai ser o particular? Também verdadeiro. Então é por isso que muitas vezes lá na inferência, lá no argumento, daqui a pouquinho eu vou fazer as questões, coloca verdade. Por quê? Porque você está fazendo uma dedução. Se você pega uma prova mais bem elaborada, tipo Bacen, né, Procuradoria, aí já tem que saber os conceitos. Beleza? E é importante saber. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer algumas questões de inferências e argumentações. Beleza? Vamos lá comigo?
Olha aqui, vamos começar com bem tranquilidade, tá? É uma questão um pouquinho mais antiga e vai até chegar 2014, 2015. Beleza? Pra gente ficar craque nisso aqui. Essa aqui é bem tranquila. De 3 irmãos, José, Adriano e Caio, sabe-se que ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Então já percebo o seguinte, já percebo que eu tenho um conectivo, né? Sabe-se que, 2 pontos aqui, vamos começar. Ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Primeiro pensamento. Então chama aqui, ó. Primeira premissa, P1. José mais velho ou, é um ou, né? Adriano mais moço. Então, ou José é o mais velho ou Adriano é o mais moço. Sabe-se também que, o que nós sabemos também? Ou Adriano é o mais velho, ou, então P2, ou Adriano é o mais velho, ou, é um ou, Caio é o mais velho. Então, o mais velho e o mais moço dos 3 irmãos são respectivamente. Olha só, eu estou fazendo o que aqui, Gismar? Uma inferência. Eu estou partindo de proposições, né? E eu percebo que eu vou partir de proposições que sejam o que, Josimar? Que sejam verdadeiras. Não é porque é macete, porque você acabou de aprender o quê? Que nós vamos fazer aqui uma dedução. Partindo dessas proposições P1 e P2 verdadeiras, eu quero chegar numa conclusão também que seja verdadeira. Não é isso? Que seja também verdadeira. Vamos lá então. Aí aqui, nós temos P1 e P2, né? P1 e P2. P1 é uma proposição o quê? De junção exclusiva. P2, de junção exclusiva. Se tem conectivo, tem que ser analisado. Aí eu pergunto para você, quando é que o ou, Josimar? Quando é que o conectivo ou, olha a tabela verdade. Quando é que o ou, ele é verdadeiro? Quando é que o ou é verdadeiro, hein? Quando é que o conectivo ou, ele é verdadeiro? O conectivo ou é verdadeiro quando, Josimar? Né? Quando é que P1, proposição P1, P2, quando é que vai ser verdadeiro? Aí você lembra da tabela. O ou só é verdadeiro quando são diferentes. Não pode ser nem VV, nem FF, não é isso? Na tabela ou só vai ser verdadeiro se eles forem diferentes. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, aqui comigo. Se eu colocar aqui verdade, falso, olha, mas pode ser verdade, falso, como pode também, tira, ser o quê? Falso, verdade, né? Verdade, falso, falso, verdade, né? Então, olha só. Então, o que acontece? Não pode ser, isso não pode ser. Pode ser VV, Josmar? Não, porque aí não dá verdadeiro. Pode ser, por exemplo, FF? Também não pode ser, porque senão não dá verdadeiro. Então, já lembrando a tabela que no conectivo ou só vai ser verdadeiro se for VF ou FV. Beleza, então vamos lá comigo. Vou testar então VF. Josimar, José é o mais velho. Isso é verdade. Adriano é o mais moço. Isso é falso. Eu vou te dar uma dica. Sempre saia de uma verdade é melhor. Porque quando você sai de uma verdade, você consegue garantir o que vem pela frente. Quando você sai da mentira, muitas vezes você não consegue garantir o que vem pela frente. Então, saia de uma verdade. Então, ó, José é o mais velho, é verdade. Se José é o mais velho é verdade, olha que legal. Aqui embaixo, Adriano é o mais velho, vai ser o quê? Vai ser falso. Não é isso? Vai ser falso. Dentro da tabela ou, dentro do ou, para ser verdade, se um já é falso, o outro vai ser o quê? Verdadeiro. Beleza? Se um já é falso, o outro vai ser verdadeiro. Beleza?
Agora, vamos ver se deu certo isso aqui. Olha só. Vamos verificar. José é o mais velho, foi sendo verdade. Caio é o mais moço, né? E André, mais moço, é falso. Olha só, vamos ver aqui. José é o mais velho, Adriano é o mais moço, né? Sabe também que... aqui, tá certo. Adriano é o mais velho, ou Caio... aqui é o mais velho, eu coloquei mais moço ali. Deixa eu só corrigir rapidinho. Aqui é o mais velho. Só um pouquinho. Caneta vermelha. Aqui é Caio mais velho. Olha só. Já deu errado, porque olha só. Como é que eu vou ter, Josimar, dois mais velhos, né? Como é que eu vou ter dois mais velhos? Não tem jeito. Porque olha só, José é mais velho. Aqui, ó. E aqui ficou o que também? Caio é mais velho também. Josimar, não deu certo. Então, se não deu certo, poxa, entrou em contradição. Você pega a borrachinha, onde você começou, você apaga e fala bem assim, olha, com verdade e falso não deu certo. Então, você faz o que agora? Qual é outra possibilidade que nós temos? Falso e verdade. Porque VF não deu certo, então eu faço FV. E da mesma forma, é melhor sair de uma mentira ou sair de uma verdade? Saia de uma verdade, é a dica. Então, olha só, se Adriano é o mais moço, é verdade, Adriano é o mais velho, vai ser falso. Dentro do ou, se um já é falso, o outro só pode ser verdadeiro. Agora vamos verificar. Josmar, eu tinha duas possibilidades, VF ou FV. Se VF não deu certo, FV tem que dar. Então vamos ver se deu certo. Olha só, ele está perguntando o quê? Quem é o mais velho e o mais moço? Quem é o mais velho aqui, ó? Opa, já achei o mais velho, ó. Caio é o mais velho e Adriano é o mais moço. Beleza? E sobrou o quê? José por meio. Então, quem é o mais velho? O mais velho é Caio. Caio é o mais velho. E Adriano é o mais moço. Letra B. Belezinha? Então, você percebe o seguinte, né? O que você vai fazer? Vamos fazer isso agora bastante. Por isso, nós aprendemos a ler, a escrever, tá? Essa aqui é tranquilinha. Vamos começar a treinar devagarzinho as questões. E eu quero chegar lá nas questões do CESP, lá que é as da ESAF, pesada, da Fundação Carlos Chagas, onde você vai perceber o seguinte, eu tenho que montar uma proposição gigante, analisar e tudo. Bem, P1, P2 e nós fizemos aqui o quê? Nós fizemos uma inferência. Eu parti de P1, eu parti de P2 sendo verdadeiras, observar os operadores lógicos, porque aqui não é um ou, no ou para ser verdade no final, Josmar, só se for VF ou FV. Se fosse um E, A para ser verdade, se ambos forem verdadeiros, e assim por diante. Então, você tem que observar quem? Os operadores lógicos. Josmar, eu tinha duas proposições compostas, tanto P1 quanto P2. Aí fica um pouquinho porque tem que estar testando, por enquanto. Mas quando tiver uma proposição simples, nós iremos começar pela simples. Beleza? Então, olha só. Saímos de premissas e chegamos em uma conclusão. Saímos de premissas verdadeiras para uma conclusão também verdadeira. Então, ou seja, aqui fizemos o quê? Uma inferência lógica. Vou finalizar aqui agora esse bloco e daqui a pouco a gente continua de novo com bastante questões de argumentação e inferências lógicas.